A lei número 1, de 14 de janeiro de 1837, dizia: são proibidos de frequentar as escolas públicas, primeiro, todas as pessoas que padecem de moléstias contagiosas, segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. A primeira lei de educação no país proibia a participação de pessoas negras, nesse texto lá de 1837. Isso deixa marcas históricas na formação do nosso país e traz, sem dúvida nenhuma, consequências até os nossos dias. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Sou Douglas Belchior, professor de História, membro do Movimento Negro UNEAFRO. A população negra, mesmo antes da abolição formal da escravidão, que aconteceria só em maio de 1888, sempre lutou pelo direito à educação. Foi devidamente registrada pela pesquisadora, historiadora Adriana Maria da Silva, um relato importante no qual pais de crianças negras manifestavam-se por meio de um abaixo-assinado datado de janeiro de 1855 pela autorização do funcionamento de uma escola para a instrução elementar dos seus filhos. Olha que interessante. Abre aspas. Nós, abaixo-assinados, vendo que os meninos de cor preta pouco ou nenhum adiantamento obtêm nas atuais aulas, instamos e pedimos ao ilustríssimo senhor pretestato dos Passos e Silva, a fim de que o mesmo senhor se incumbisse de ensinar nossos filhos, contentando-nos com que eles soubessem ler alguma coisa de maneira desembaraçada, escrever quanto se pudesse ler, fazer as 4 espécies de operação matemática e também da lógica gramática. Fecha as aspas. Mesmo depois das quedas das proibições formais, o acesso aos espaços educacionais sempre foi um privilégio branco no Brasil. O direito à educação seguiu na prática quase impossível aos negros, que por sua vez participavam sempre como exceção à regra nesses espaços de educação. A comunidade negra organizada nunca aceitou e sempre promoveu iniciativas autônomas de educação. Em todo o século XX isso foi muito marcado, chegando até o século XXI. Desde as salas de aula da Frente Negra Brasileira, Organização Nacional de Pessoas Negras, lá da década de 30 do século XX. Seguidos os espaços de educação, cultura e arte, do Teatro Experimental do Negro, do Grande Abdias, lá no Rio de Janeiro, e depois iniciativas de centenas de organizações locais, pequenos grupos de pessoas negras que atuavam de maneira autônoma. Até a fundação do MNU, lá no final dos anos 70, que estimulou vários pontos de atuação e prática de educação informal em comunidades. Nos anos 80, 90 e 2000, além desses, muitas experiências de núcleo de educação foram promovidos em universidades, como o Núcleo da Consciência Negra, de 1888, na USP, em São Paulo. Também por grupos religiosos negros, com cursinhos como o saudoso Padre Batista, bem como da Educafro, do Frei Davi, da qual participei bem jovem da sua fundação em São Paulo, a partir de 1997. Antes, no Rio, a importante iniciativa do pré-vestibular para negros e carentes, o PVNC, na Baixada Fluminense. Essa, bastante inspirada também nos precursores de cursinhos pré-vestibulares para negros do Instituto Steve Biko, na Bahia. É muita história de luta por educação do movimento negro. A UNEAFRO Brasil, da qual também sou parte e fundador, já há 15 anos, organiza redes de educação popular pelo país e já continua essa estrada de luta por educação. E já atendeu milhares de jovens, levando eles a universidades, a melhores trabalhos, preparando para Enem. São iniciativas que funcionam em rede também autônomas, redes como Ubuntu em São Paulo, como Afirmação no Espírito Santo. Esse trabalho continua aí, rasgando o século XXI. Esse caldo de cultura, luta por direito à educação, se transformou historicamente em reivindicações permanentes pela melhoria da qualidade da educação pública, melhoria de condições para os trabalhadores da educação, em especial para os professores, e por acesso à universidade. Os movimentos são, sim, vitoriosos. Muitas políticas públicas foram implementadas, sobretudo a partir dos governos Lula e Dilma, a partir do início dos anos 2000. O programa Universidade para Todos, o ProUni, que foi criado em 2004, oferecendo bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino privado, levou muitos jovens negros pobres de baixa renda à universidade. Esse programa ajudou a aumentar o acesso de estudantes
nas universidades, sem dúvida nenhuma. As políticas de cotas raciais nas universidades a partir de 2003, virou lei em 2002, primeiro iniciativa das próprias universidades, como o UNB, o UERJ, e depois se tornando política pública, sem dúvida é das leis mais efetivas e que deixaram o maior legado para a história do nosso país, não só para a história da população negra, né? Porque quando a população negra, que é a maioria, melhora de vida, toda a sociedade melhora. Sistemas de seleção unificado, o SISU que foi criado em 2009, que permite que estudantes utilizem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para concorrer vagas em universidades públicas. Isso foi uma revolução também, que levou milhares de jovens pobres, que fez com que muitos jovens pudessem mudar de estado, ter outras experiências de vida. As políticas de ação afirmativa como um todo, além das cotas, muitas universidades implementaram políticas de ação afirmativa para incluir outros grupos subrepresentados e também promover políticas de permanência, de continuidade aos estudos, porque jovens pobres, como chegam à universidade, precisam de apoio para continuar estudando. As políticas de expansão do ensino superior, durante muitas as gestões progressistas, né, aqui no Brasil, levaram à criação de universidades federais, institutos de ciência, tecnologia, educação por todo o país, também como reivindicação dos movimentos. O próprio ProUni, o Programa de Assistência Estudantil, que o governo implementou, o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e o Programa de Bolsa Permanência são iniciativas que deram mais condições, não só do acesso, mas da permanência. Eu repito porque isso é muito, muito importante. Agora, por último, a gente tem o aprimoramento do Enem, o retorno de um governo popular que quer ampliar e aprimorar ainda mais as políticas. Sem dúvida nenhuma, são elementos muito importantes para a continuidade, né, do avanço do acesso. Embora a gente tenha percebido avanços significativos na promoção da inclusão dos estudantes negros e negras, pessoas pobres em universidades públicas e privadas, o Brasil ainda enfrenta desafios persistentes em relação à desigualdade no sistema educacional. A desigualdade de acesso, de qualidade educacional, é um problema complexo, enorme, e que envolve não apenas políticas de inclusão, mas também melhoria na qualidade de ensino básico, na redução da evasão escolar, no combate ao racismo nas escolas. Isso diz respeito também a uma política econômica que tenha como prioridade o investimento em educação. A gente tem muitas coisas a avançar ainda, sobretudo porque os estudos todos continuam indicando, como é o caso de uma pesquisa do IPED de 2020, que a população negra tem menos acesso à educação superior do que a população branca, isso em nível nacional. Em 2017, 22,9% das pessoas brancas com mais de 25 anos tinham curso superior completo, enquanto a proporção de negros com a mesma escolaridade era apenas de 9,3%. O número de negras e negros em universidades públicas tem crescido nos últimos anos, né, apesar dessa diferença se manter. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, em 2010, 3,1, diz eles, dos concluintes afirmaram-se negros nas instituições particulares de ensino, enquanto nas universidades públicas esse índice foi de 4,5%. Então a gente tem uma participação ainda pequena. A representação dos que se declaram pretos e pardos também é maior nas universidades públicas do que é nas privadas. Ocorre que as privadas atendem a maioria dos estudantes do país. A rede pública ainda é muito, muito pequena e a gente precisa mudar isso. Isso tem, sem dúvida nenhuma, relação com possibilidades de avanço em políticas educacionais que possam levar a uma equidade efetiva na participação, no acesso à educação, mas também na qualificação desses espaços educacionais. É importante citar aqui, por fim, a grande vitória histórica dos movimentos sociais negros que lutam por educação, que é a Lei 10.639. Ou seja, sempre foi demanda dos movimentos negros o acesso, a entrada, a possibilidade de participar dos espaços educacionais. Tanto quanto também sempre foi nossa luta discutir o conteúdo, a qualidade daquela educação, o quanto aquela educação pode muitas vezes ter um efeito contrário do que é desejado. E a gente tem sim na educação formal brasileira um vilão
que sempre educou a população para o racismo. Nós precisamos de uma educação que seja libertadora em todos os sentidos, que seja promotora de diversidade e que combata o racismo, que é, sem dúvida nenhuma, o principal elemento de pano de fundo das desigualdades e dos conflitos no nosso país. Uma educação comprometida com o futuro é uma educação que combate o racismo, e as políticas de ação afirmativa têm tudo a ver com isso.